Por que caralhos o cheiro da mexerica não sai do corpo? Cara... Meu nome é Leonardo Lucchesi, eu sou carioca, tenho 35 anos e eu sou perfumista. Eu vim aqui para responder curiosidades, perguntas e respostas sobre o mundo da perfumaria. Meu olfato e paladar são muito bons. Deveria ser perfumista ou sommelier? Na verdade, muitas pessoas possuem um paladar e um olfato muito bons. Primeiro que paladar é uma outra área. No caso, seria aromista, não perfumista. O perfumista, ele cuida só de fragrâncias, de odores, né? O aromista cuida de aromas que envolvem o sabor também. Então, ter o olfato bom é um bom caminho, é um bom começo, mas você precisa treinar bastante. Eu não poderia ser perfumista. Tô sempre com alergia. Gente, isso aqui é engraçado. Essa é uma pergunta boa. Eu, às vezes, tenho alergia também. Às vezes eu tenho rinite. Mas é o que eu costumo responder para as pessoas. As pessoas me perguntam, mas você é perfumista e tem rinite? Eu falo, gente, eu não uso poeira para fazer perfume. E o que me causa rinite é a poeira. Então, assim, é óbvio que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? E cuidar do nariz, ali é o nosso instrumento de trabalho, né? Inclusive, eu até costumo brincar com as pessoas que, quando eu era pequeno, eu não entendia por que Deus tinha me dado um nariz tão grande. Hoje eu sei por que ele me deu um nariz tão grande, acabou virando meu instrumento de trabalho. O que é preciso para virar um perfumista? Bom, essa é uma pergunta legal, né? Existem vários caminhos para você se tornar um perfumista. Muitos perfumistas começam sendo assistentes de perfumista, né? Cada perfumista tem um assistente, né? As pessoas acham que o perfumista fica no laboratório lá. Não. A gente fica na nossa sala, no computador, criando as fórmulas e a gente tem um assistente que é uma pessoa responsável em pesar a fórmula para a gente poder cheirar depois. Esse é um caminho, sendo assistente de perfumista. Um outro caminho são pessoas que trabalham em outras áreas dentro de indústria de fragrância, como, por exemplo, na parte de pesquisa com cromatografia, que foi o caminho que eu segui. Entendeu? Então, para você se tornar um perfumista, você tem que estar no meio ali, no mundo das fragrâncias, né? Ser notado como uma pessoa com aptidão e ser enviado para a escola de perfumista, geralmente dentro de uma casa de fragrância, tem uma escola de perfumista e lá que você vai fazer sua formação. Faço perfume para trampar em home office e fico viciado em ficar me cheirando para ver a evolução da fragrância. Isso é muito legal. Isso é bacana, né? Porque a fragrância, justamente como foi falado aqui, né? A fragrância ela tem uma evolução. A fragrância ela é dividida em 3 estágios, né? A gente chama de pirâmide olfativa. A fragrância ela tem topo, né? Ela tem o corpo e ela tem o fundo. O topo são os primeiros 15 minutos, quando você borrifa a fragrância e você sente aquela explosão inicial. O corpo, você está falando já do coração da fragrância, depois do 15º minuto, né? Depois de 15 minutos até a 4ª hora, a gente consegue considerar ainda como o coração da fragrância. E depois da 4ª hora é o fundo da fragrância. Tanto é que vocês já devem ter reparado que quando você bota um perfume, aí você sai, aí você chega, você tira aquela camisa, deixa ela lá no canto, no outro dia, se você cheirar a camisa, tá um cheiro do perfume ainda, mas ele tá diferente. Aquilo ali é o fundo da fragrância, entendeu? Esses compostos que fazem parte do topo, do coração e do fundo, cada um tem uma volatilidade diferente. Então, quando você espirra o perfume logo no início, as notas mais voláteis, mais leves, estão saindo ali. Depois que elas forem embora, você vai estar cheirando o coração, que são notas com volatilidade mediana, e depois, no fundo, as notas mais pesadas, entendeu? Isso explica também uma grande dúvida das pessoas, por que um perfume cítrico ele vai embora mais rápido que um perfume amadeirado, por exemplo? É justamente por conta do tamanho dessas moléculas, entendeu? Então, isso também faz parte de um trabalho importante do perfumista, que é dar uma harmonia, um balanço para a fragrância. Porque se eu fizer, por exemplo, uma fragrância com muita nota de topo, o meu perfume ele vai ter muita explosão, mas ele não vai ter fixação nenhuma, né? Se eu fizer ele com pouca nota de topo e muita nota de fundo,
ele não vai ter essa explosão, essa difusão, mas ele vai ficar ali na sua pele muito tempo, vai ficar uma coisa pesada, entendeu? Abafada. Então o perfumista ele tem esse trabalho também de criar uma harmonia para que exista essa evolução na hora do uso da fragrância, entendeu? Por que caralhos o cheiro da mexerica não sai do corpo? Cara, realmente, né? O cheiro fica na mão ali quando você vai comer uma mexerica ali, no caso, uma tangerina, dependendo da região onde a pessoa vive, né? A questão é que o óleo essencial dos cítricos, ele tá ali na casca, né? Ele não fica na parte de dentro, onde a parte que a gente usa para fazer o suco e tal. Não, o óleo essencial de laranja, de mexerica, né? De tangerina, de bergamota, de limão, ele fica na casca. Então, qualquer cítrico que você manipular, você tá passando o óleo essencial puro direto na mão, entendeu? É super concentrado ali. Então, por isso que o cheiro demora para sair, o cheiro fica na mão bastante tempo, né? Você não acha meio bizarro que exista perfume masculino e perfume feminino? Tipo, cara, eu particularmente não gosto de dar gênero para perfume. Isso aqui é uma coisa criada, existe, né? Perfume masculino, perfume feminino, mas eu acho que cada um tem que usar o que lhe agrada, porque o perfume é a identidade da pessoa. Então ela tem que usar aquilo que faça ela se sentir bem. Tanto é que hoje em dia, muitas marcas, na hora de solicitar a criação de um perfume, eles falam, eu quero um perfume sem gênero, né? Um perfume que possa ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres, entendeu? Como seria a definição de um perfume masculino e de um perfume feminino, né? Um perfume masculino, você vai ter notas mais rústicas, como notas amadeiradas. E no perfume feminino, você vai ter notas um pouco mais delicadas, os florais um pouco mais acentuados, a parte oriental um pouco mais gourmand, um pouco mais acentuada, entendeu? Então essa seria a definição de masculino e feminino, entendeu? Um pouco mais de delicadeza, o outro um pouco mais rústico. Então isso, fique à vontade, não tem erro nenhum. Você chegar na loja de perfume, na seção feminina, a menina aí na seção masculina, é aquilo que você gosta, é sua identidade. Qual o cheiro mais bizarro que vocês gostam? Eu gosto muito de cheirinho de gorfo de recém-nascido, sério. Caraca, um cheiro bizarro. Isso aqui é meio guilty pleasure, alguma coisa do tipo. Eu não sei, gente. Caramba, um cheiro bizarro que eu gosto. Bom, um cheiro bizarro que eu gosto bastante tem a ver com a perfumaria. Por exemplo, tem uma molécula na perfumaria que se chama indol. E se você cheirar essa molécula pura, ela tem cheiro de merda. Cheira bosta, bosta pura. Mas é um ingrediente essencial para você usar, por exemplo, numa fragrância floral, que tem um floral branco, tipo um jasmim, entendeu? Porque é uma molécula que você colocando ela num acorde floral, ela deixa a flor um pouco mais sedutora, atraente, dá uma certa sensualidade, se colocado na dosagem certa, entendeu? E se você cheirar ela pura, concentrada, parece que você pisou na bosta. Mas você coloca ela dentro do perfume na dosagem certa, cara, é fantástico, é fantástico. Isso é uma coisa interessante, entendeu? Essa é a arte da perfumaria, né? É você saber dosar para que seja agradável e não incomode. Quem gosta de cheiro de gasolina, esmalte, acetona e álcool tem tendência a usar drogas? Cara, aí eu não sei, aí não é minha área, eu não sei, tipo... Só falo que com a situação que a gente tá vivendo hoje, se você viciar em gasolina, tu tá ferrado, tu vai falir, cara, que a gasolina tá cara pra cacete, então... Vi uma fisioterapeuta falar em fisioterapia para treinar olfato. Será que funciona? Isso é até um assunto interessante, né? Na verdade, isso tá até voltando, agora tá aparecendo bastante agora, por conta da recuperação olfativa de pessoas que tiveram Covid, né? Então, isso é um problema sério. Eu não sei dizer se existe uma metodologia, né,
ou esse tipo de fisioterapia, eu não sei como funciona, mas realmente tiveram até profissionais, perfumistas, né, que tiveram Covid, tiveram o olfato de uma certa forma prejudicado e que está realizando um determinado treinamento para voltar a ter o olfato 100% como era antes. Por exemplo, há relatos de um perfumista que ele consegue reconhecer um cheiro, assim, bem de uma forma básica, por exemplo. Ele sabe que é um cítrico, mas ele não consegue dizer se é um limão, se é uma laranja, se é uma bergamota. Então ele está passando por esse processo de reeducação, né, do olfato dele, para ver se ele recupera esse sentido na sua forma 100%, né? Minha memória olfativa é incrível. Do nada eu sinto o cheiro do meu gato Tom, mesmo eu estando a 40 km de distância dele. Gente, isso aqui é muito legal. Memória olfativa, essa é a palavra. Porque as pessoas perguntam assim para um perfumista: como você memoriza um cheiro? Como você grava um cheiro? Através da memória olfativa. E como funciona a memória olfativa? A memória olfativa é você linkar o odor de algo específico com uma situação do seu cotidiano ou algo que você já viveu, entendeu? Por exemplo, patchouli, que é um óleo essencial muito usado na perfumaria. Eu cheiro, para mim, lembra a gaveta de uma cômoda que tem na casa dos meus pais, entendeu? Então você linka uma situação da sua vida com aquele cheiro. É assim que se decora um cheiro, é assim que se memoriza um cheiro. Tem gente que fala, isso aqui, eu cheiro essa matéria-prima, me lembra um refrigerante X. Me lembra quando eu andava no sítio da minha avó em tal lugar. É assim que se memoriza um cheiro. Comprei um perfume esses dias que na hora eu tinha gostado, mas agora tô achando que tem cheiro de perfume de velha. Eu acho que você cometeu um erro. Eu não recomendo ninguém comprar um perfume sem testar na pele antes. Porque isso acontece, isso é normal. Cada pele tem uma característica, cada pele exala um odor. Então, às vezes, o perfume na pele de uma pessoa é muito bom, na pele de outra, não. Tem perfumes que eu adoro, quando eu cheiro na fitinha lá, mas que eu boto na minha pele, fica ruim, não gosto. Então, sempre que forem comprar um perfume, pede uma amostrinha, leva para casa com calma, testa, vai avaliando a evolução do perfume, a evolução da fragrância, antes de comprar. Cheiro de homem alfa é suor. Perfume é coisa de beta. Bom, isso aí é a sua opinião, né, cara? Se você encontrar alguém que goste de você assim, boa sorte. Existe meio que um tabu dentro da perfumaria de que todo perfumista é homossexual. Não só eu como perfumista, mas acho que todas as outras profissões, né, que envolvem uma coisa mais delicada, né, as pessoas acabam fazendo algum tipo de piada ou tendo algum tipo de preconceito bobo, alguma coisa assim, mas acho que não tem que provar nada pra ninguém. Geralmente quem faz isso tem a masculinidade frágil. Ih, rapaz, aqui é uma declaração. É uma declaração, é isso mesmo? Seu perfume é coisa de outro mundo, mistura de doce com amargo, cheiro de rosas com cigarro, assinado Josimar. Aí, ó, Josimar. Não sei pra quem ele mandou isso aqui, mas ó, marcou, é o que eu falei, identidade. É identidade, ela marcou a vida do Josimar. Josimar agora, ó. Josimar fica rosa, cigarro rosa, com a cabeça na pessoa, perfume de cigarro com rosa. E um CD do Amado Batista destrói o cara.